Você vai lá no Itaú e faz um empréstimo no Itaú. E aí você recebe o dinheiro, vai pagar uma taxa de juros, beleza, isso é uma coisa. Depois disso, o que acontece? Quando um pastinha lá, um desses correspondentes, entra em contato com você e fala assim, você tem uma margem e tal, não sei o que eu vou comprar a dívida lá do Itaú, vou te dar um troco, vou fazer uma taxa menor, não sei o que. Quando ele está fazendo isso para você, ele está fazendo isso com um interesse. Qual que é o interesse? Ao invés de você pagar aquele volume de juros que você vai pagar ao longo dos anos para aquele banco de lá, paga para esse banco daqui que é o meu, porque a gente quer receber esses juros aí ao longo do tempo. Então isso já está estabelecido esse mercado, só que é o correspondente lá, o gerente, o pastinha, sei lá, o vendedor de dinheiro que está fazendo essa operação para você. Esse sistema já existe e eles se viram lá. Então se você pegar esse mesmo sistema e entender esse sistema e virar para você, você pode dispensar aí os pastinhas, os correspondentes, os gerentes, você pode dispensar isso e fazer isso por você mesmo. Como? Com uma coisa que a gente chama de portabilidade. Portabilidade, sabe que é uma coisa portátil, né? É uma coisa que você leva para onde você quiser. Então é mais ou menos essa ideia aqui. A sua dívida é portátil. Você deve lá 20 mil para um banco e tem um juro associado a esses 20 mil. Então você vai pagando esses 20 mil ao longo do tempo, toda parcela que você pagar tem uma diminuição dos 20 mil e mais um jurinho que você paga. Se você falar assim, então eu devo 20 mil aqui, mas eu não vou mais pagar para esse banco, agora eu vou pagar para esse outro aqui. Você tem que combinar com esse outro banco para pagar o juro para ele agora sobre os 20 mil. O que você já pagou naquele morreu, mas agora você vai fazer a portabilidade, você vai portar essa dívida de um banco para o outro. Por exemplo, você estava lá num juro de 1,80% ao mês. Se você fazer a transição para um outro banco, onde você vai pagar lá 1,60, ou 1,70, ou 1,50, quanto menos você pagar na sua dívida, isso tem um efeito enorme para você. Por quê? Porque são menos juros associados àquela dívida e, portanto, é uma devolução de dinheiro, digamos assim, do teu salário para você ao longo do tempo. É uma devolução. Então, você tinha um empréstimo lá de 20 mil, sei lá, e você tinha que pagar 48 vezes de, sei lá, R$1.000. Eu tô chutando, tá? É só um exemplo. E aí, quando você muda a taxa e leva isso para um outro banco, ao invés de você pagar 48 vezes de R$1.000, talvez você pague 48 vezes de 950. É pouquinho, né? Essa redução, você vai falar, pouquinho. Mas em 48 vezes é uma redução que é muito significativa. A gente está falando aí R$3.000 aproximadamente no período. Se a redução for maior ainda, né? Se a taxa de juros não cair 0,10, se ela cair 0,20, se ela cair 0,15, 0,30, se ela cair mais, quanto mais vai diminuir a sua parcela. E esse efeito, ele tem um valor muito bom para você, né? Porque começa a sobrar dinheiro imediatamente dentro do teu olerite. Esses R$50 a menos, ou 60, ou 100 que você vai pagar a menos, começa a sobrar para você. E isso é feito com portabilidade. Uma maneira que já existe hoje com os bancos para fazerem essa compra de dívida. Pô, Rodrigo, mas será que vão fazer um valor mais barato na minha dívida, cara? Por que o banco faria isso? Primeiro, né? Porque só vai receber quem é o dono da dívida, né? Digamos assim. Então, se o banco que está recebendo, para ele está tudo bem. O outro banco, ele não está recebendo. Então, se ele perder um pouquinho ali de taxa em função do outro, mas agora receber essa taxa, nossa, para ele é muito melhor receber alguma coisa do que não receber nada, né? E essa alguma coisa é muito dinheiro, tá? Porque os consignados, mesmo assim, têm taxas super altas. Isso é um primeiro motivo. O segundo motivo é porque as taxas de juros no Brasil estão caindo. As taxas ainda estão muito altas, né? Porque a inflação estava muito alta em 2022, a taxa de juros ainda está muito alta. Mas a gente já tem um cenário todo percorrido de queda aí da taxa de juros nos próximos meses. Então, como as taxas de juros começam a cair na economia de maneira geral, então o valor para pagar lá nos consignados também vai precisar diminuir. Então, a própria ação da economia faz com que a taxa de juros caia e faz com que você possa ter a chance de levar o teu empréstimo para uma outra instituição bancária com uma taxa de juros menor. Então, primeiro, porque o banco quer. Segundo, porque tem a queda na taxa de juros. E terceiro, porque às vezes só o fato de você dizer que vai fazer a portabilidade já faz o teu próprio banco atual fazer essa mudança, né? Já fazer essa diminuição. Vou explicar isso bem direitinho. Quando você fala para um banco que você quer fazer a portabilidade, pela legislação, o banco, que é o dono da dívida hoje, ele tem o direito de tentar cobrir a dívida, a proposta, né? Tipo assim, eu pago 1,80 aqui para esse
banco e agora eu consegui aqui 1,60 nesse outro. E aí esse banco aqui, ele tem a possibilidade de falar assim, não, cara, eu também faço 1,60 para você. Percebe? Você nem fez a transação. E por que às vezes você vai querer fazer isso? Às vezes, né? Depende. Aí a gente precisa ver caso a caso. Mas por que às vezes você vai querer fazer isso? Anunciar que vai fazer a transferência, mas não fazer. Porque às vezes, quando você faz a transferência, você precisa passar um tempo sem fazer novas portabilidades. 60 dias é o mínimo pela legislação, mas aí às vezes 6 meses, né? A gente vai caminhando aí porque o cenário da economia também não muda tão rápido assim, né? Então, o que acontece? Quando você faz um movimento como esse e o teu próprio banco, que você já está hoje, diminui a taxa de juros, digamos, de 1,80 para 1,60, não mudou nada no teu contrato de maneira geral. Só mudou esse acordo. Então você fica numa posição muito interessante, porque se você quiser fazer uma outra renegociação dessa no mês que vem, você pode. Você não precisa se submeter à data da portabilidade. Por que você não precisa se submeter? Porque você não fez uma portabilidade, você só fez uma negociação.